E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs. Essa modalidade de investimento que hoje é muito comum, as pessoas estão cada vez mais ganhando notoriedade, os fundos estão ganhando notoriedade, as pessoas estão querendo investir neles pela facilidade que a gente tem de criar renda, e essa democratização do investimento é muito saudável, traz mais pessoas para a bolsa e você não fica preso a ter um valor exorbitante para poder investir. Hoje eu vou falar o que você precisa saber, basicamente, sobre eles, onde você pode buscar informação e quais as vantagens e possíveis desvantagens que a gente tem nessa modalidade de investimento. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento, você não está recebendo uma recomendação, é mais um conteúdo educacional para a gente poder colaborar com as pessoas que ainda não têm esse conhecimento ou que querem se aprofundar e ter um norte para poder seguir. Primeiramente, eu queria falar que os fundos de investimento imobiliário, eles são basicamente um condomínio que você se junta com outras pessoas e você vira dono de um ativo. É claro que é uma incorporadora, uma gestora que vai ter esse ativo de verdade, a gestão vai ser dela, mas você é um sócio de outras pessoas, você tem uma partezinha que é sua. Então aí que está a vantagem de ter um fundo imobiliário. Sempre tem aquele tio na família, aquele vô, pai que fala que não, tem que investir em imóveis e não sei o quê. Claro que é bom investir em imóveis, porém muitas pessoas hoje não têm essa disponibilidade de dinheiro para estar colocando tudo de uma vez só em um imóvel. Hoje em dia uma casa facilmente vai custar 300, 400, 500 mil reais para você receber um aluguel de 0,25, no máximo 0,5%. Você tem que correr atrás de locar a casa e você tem um monoativo. Se o inquilino sair, acabou seu aluguel. Depois das reformas também você tem que ter tempo para lidar com isso, ou mesmo se você colocar numa corretora, numa imobiliária no caso, você vai ter que ter uma dor de cabeça. Aqui não, você tem um gestor qualificado, uma pessoa que é profissional no que faz, uma equipe, né? E aí, até mesmo por isso que eles cobram taxa de administração. É bom ou ruim pagar a taxa de administração? Depende. Existem fundos profissionais, você pode pesquisar facilmente em alguns sites quais são os melhores fundos. E, cara, se você tem alguém que está disponível, que já entende do mercado, que faz o melhor investimento, por que você vai querer fazer você mesmo esse controle? Então, deixa para o profissional. Quando você está doente, você vai no médico. Por que quando você vai lidar com seus investimentos, você não procura um especialista também? Então, os fundos imobiliários são bons, na minha opinião, por esse quesito. Você pode entrar em sites como Fund Explorer ou FIIs.com.br. Aqui eu escolhi o clubfi.com.br, que você pode escolher os fundos imobiliários aqui, quais são listados, e aí você pode dar uma olhada aqui para você conhecer. Primeiramente, eu queria falar que tem a diferença entre fundos de tijolo e fundos de papel. Tijolo é físico mesmo, é um fundo, um barracão, uma laje corporativa, um shopping center, é uma coisa física que a gestora compra esse imóvel e aí ela aloca e divide para você o lucro. E aí tem os fundos de papéis que são contratos. Basicamente são renegociados ou são contratos de dívida de securitizadora, em cima de contratos recebíveis, enfim. É um pouco mais complexo os fundos de papel, porém também é uma opção bem rentável quem quer especular na variação de taxa de juros no Brasil, que ela é bastante volátil, né? Acaba ganhando dinheiro. Falando aqui dos fundos de tijolo, que eu acho que seja uma coisa interessante para quem está iniciando, dar o primeiro passo, você entra aqui no site clubfi.com.br e aí tem aqui quando que ele foi lançado, qual que foi o valor, quantidade de cotas, quem que é o gestor, qual que é a representação dele no índice dos fundos imobiliários, e você vai poder ter quem que faz a auditoria, que é a Ernst Young, quem que é o banco custodiante. Então todas essas informações elas estão disponíveis para você, que você pode até clicar e entrar na página do fundo, né? E aí vai estar aqui falando tudo sobre ele, cálculo de rentabilidade comparado ao CDI, comparado ao IBOV, tudo que foi distribuído de renda, enfim, aqui tem uma vasta gama de informações que você pode. Aqui é os outros fundos que tem que é do mesmo grupo, né, do grupo Kner,
Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, eu já peguei como exemplo esse fundo, porque ele é bastante famoso, tem muitos cotistas. Aqui interessante, tem a taxa de vacância, quanto do fundo que não está alocado. E aí você pode entrar nas informações mais a fundo aqui, já deixei pronto. Essa carta que eles emitem aqui tem lá no fundo, no site do próprio fundo, e aí você pode avaliar o que está acontecendo aqui no fundo, qual que foi a última cota, a taxa de administração, quando ele começou, a performance dele, aqui onde que estão instalados, onde tem os imóveis, né? Rio de Janeiro, nesse caso é no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a representatividade desses imóveis por estado, a tipologia, né? É mais escritório, logística, enfim, o tipo de contrato, um contrato típico, aquele contrato padrão de 5 anos, reajustado. Juridicamente você vai ter muito mais facilidade que um contrato típico, né? Contrato atípico, que é contrato personalizado, enfim, e os tipos de reajuste que a gente tem aqui nos aluguéis, mais de 60% no IPCA e 38% no IGPM. Aqui depois é muito importante você saber isso, qual o vencimento dos contratos de aluguéis e quando eles vão ser revistos, né? Então, a partir de 2025, são 3 anos, a maioria dos contratos ainda tem bastante tempo para ficar sem alteração. Pelo menos ainda é uma segurança que você tem desses 3 anos aí. A vacância, como que ela evoluiu, né? Claro que teve uma época que agravou um pouco mais, enfim. E é isso, você consegue ter todo tipo de informação num site como esse. É muito legal você ter a sua ideia, você criar o seu próprio parâmetro de medição, o que é bom para você, qual a rentabilidade que é legal, para você não ficar preso esse fundo imobiliário deu mais de 1%, 1,5%, tem muita gente que se apega nisso, porém esse rendimento pode estar atrelado à venda de um imóvel. E aí como é que você vai saber? Como que você vai pesquisar? Isso tudo tem nos documentos que os FIIs são obrigados a emitir. E aí você consegue ter uma segurança a mais e saber de onde está vindo o dinheiro, que é muito fácil uma empresa vender um ativo e aí distribuir o preço do ativo, só que depois ela não vai ter mais essa renda, essa entrada de caixa. Outro fator importante para se falar também nos FIIs é a estabilidade de preços. Ele é pouco volátil, porque no Brasil a gente tem a obrigatoriedade de distribuir 95% dos fundos imobiliários, do que eles geram de receita, de lucro, ou seja, um fundo ele não pode reter aluguel para fazer investimento, ele tem que fazer novas emissões. Ele vai pegar a grana dele, vai comprar um outro imóvel da gestora mesmo e vai fazer um novo lançamento de cotas. Por isso que a gente não tem essa oscilação de preço. Uma empresa, para crescer, ela precisa ter um crescimento. Esse crescimento ele vem através do payout, do índice de pagamento do lucro que você tem. Se você distribui tudo, você concorda que você não tem para poder reinvestir? Então você vai ficar numa linha reta. O seu pagamento vai ser sempre aquele, vai subir só de acordo com a inflação, de acordo com os índices que ele está atrelado, mas ele não vai ter um crescimento, como as empresas geralmente têm. Elas podem pagar no Brasil 25% de dividendos do lucro que ela tem. E isso é uma vantagem que você tem numa empresa, que ela vai crescer, porém no fundo imobiliário você tem uma previsibilidade maior. Você vai ter o pagamento recorrente de dividendos para você. Vai ser todo mês pinga. Então isso é muito bom para quem quer construir uma carteira previdenciária, quem está investindo já no seu próprio futuro. E é isso, pessoal. Utilizem a renda a seu favor. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Nos vemos na próxima.